Oi pessoal, aqui é o Rafael Beltrame e hoje a gente vai ver como fazer fichas de personagens no AD&D. Bom, para começar, existem diversas maneiras de fazer a ficha, tá? Claro que tem a maneira do livro e mesmo a maneira do livro traz, digamos, variações, opções, regras opcionais, né? Então eu vou mostrar assim o básico da maneira que eu faço, tá? Então assim, primeiro, a ficha. O livro em si não traz nenhuma ficha, mas é muito fácil achar vários tipos de fichas na internet. A revista Dragão Brasil, a revista Dragon Magazine, publicada no Brasil, trouxe uma ficha, tá? E a primeira ficha que eles trouxeram, ela tinha o logo da revista atrás. Então quando tu imprimia a ficha, ficava o contraste do logo bem forte e isso não dava para ver os números. Daí eles devem ter se dado conta e uma ou duas edições depois lançaram essa ficha aqui, tá? Que dá pra achar também no site do Dragão Banguela. Tem alguém refez essa ficha aqui muito semelhante a esse modelo, que é o modelo que a gente vai usar hoje, tá? Então, primeiro assim, a parte de cima, esse começo aqui, tá? Nome do personagem, classe, raça, tendência, nível, tá. Então assim, classe, aqui nós temos as classes básicas do livro, tá? Que são o guerreiro, o ladrão, o ladino, o mago e o clérigo. Dentro dessas classes a gente tem classes, digamos, que são mais especializadas, tá? Como o ranger, o paladino, o bardo, o druida e o mago especialista. E eles dão exemplo do ilusionista. Não pretendo falar nesse vídeo, pelo menos, os detalhes de cada classe, tá? Daí eu sugiro que leiam no livro mesmo. Então, é só pra dar uma ajudada a entender o que é o que na hora de montar a ficha. Daí a gente tem a raça, tá? Que daí tem humanos, elfos, halflings e anões e meio-elfos, tá? Daí cada um vai ter um tipo de vantagem, alguma desvantagem, tá? Que inclusive pode influenciar na hora dos atributos principais, tá? Então assim, dessa parte aqui ainda tem tabela para idade, peso, altura e tal. Eu desconsidero isso, pode colocar ali dentro de um padrão que o mestre determinar, não vai fazer muita diferença, tá? Mas consta no livro para quem quiser ter uma ideia. Daí, então, os atributos principais, tá? 3 físicos, digamos assim, força, destreza e constituição, e 3 mais mentais, sociais, tá? Inteligência, sabedoria e carisma. Então, o livro apresenta 7 métodos de construção, tá? De como rolar os dados. Inclusive um dos métodos é por pontos. Existe uma distribuição de pontos e daí vai alocando os pontos de acordo com a necessidade. O método que eu mais gosto é o seguinte: a gente pega 4 dados, 6 lados, tá? Será que eu consigo? Aqui, 4 dados, 6 lados, tá? Joga e descarta, mandando resultado. Aqui eu tenho 4, 3, 2, 1. Daí eu descarto 1, tá? Aí então eu tenho
7, 9, tá? Então, daí eu poderia colocar esse valor 9, que é um valor mediano, tá? Considerando que eles vão de 3 a 18 sem modificadores, como por exemplo, o elfo tem mais 1 na destreza e menos 1 na constituição, então poderia ir a 19. Mas, digamos, basicamente, então aqui eu tenho 9, tá? Em qualquer um dos 6 atributos. Daí existem pré-requisitos. Algumas classes vão exigir que tenha força 9, ou força 12, ou destreza 13 e constituição. Então tem que ver ali na descrição da classe, tá? Qual é o pré-requisito. Por exemplo aqui, guerreiros, força 9. Paladinos, força 12, constituição 9, sabedoria 13 e carisma 17. Então, bastante coisa. Existe uma variação desse modo que é, digamos, é quase uma roubadinha, assim. Então, ao invés de jogar os 4 dados, a gente joga 3 dados e o menor resultado a gente rerola. Então aqui eu tenho um 6, um 6 e um 2. Então vou pegar o 2, rerolei e deu 1, tá? Enfim, fico com o maior resultado sempre. Então no caso não fica valendo o último, fica valendo o resultado maior, tá? Então aqui no caso teria 14, é um bom resultado. E assim eu vou escolhendo para onde eu quero alocar. Este método é bom no sentido assim... ele é bom quando a gente quer determinados personagens. Então assim, eu quero jogar com um bardo, enfim. Daí lá o pré-requisito do bardo, destreza 12, inteligência 13 e carisma 15. Daí esse método ele tende a gerar números um pouco mais altos, tá? Ainda assim não é garantia. Tem outros métodos, como o próprio método de pontos, que vai dar uma garantia maior. Bom, então daí eu fiz isso para os atributos, tá? E aí eu vou preencher de acordo com a tabela ali. São as outras coisinhas. A força vai gerar um bônus em acertar, um bônus no dano. A quantidade de peso consegue sustentar, carga permitida. E aí são diversas regras que alguns mestres usam, alguns mestres não usam e tal. Mas enfim, é só preencher a ficha, tá? Bom, em seguida o que a gente geralmente faz, o que eu e meu grupo geralmente faz, é jogar então os pontos de vida. Pontos de vida são determinados por classe também. Então assim, do grupo do guerreiro, dos homens de arma, que é o guerreiro, o paladino, joga-se um dado de 10, tá? Como regra da casa, que muitas pessoas adotam, inclusive o próprio Gary Gygax, de usar o primeiro, entre as diversas regras da casa que ele usava, às vezes ele usava de que o primeiro dado, o valor sempre é cheio. Então o guerreiro que tem um D10, ele teria 10 pontos de vida, tá? O mago que tem um D4 teria 4 pontos de vida. E daí isso em adição a qualquer bônus que a Constituição possa trazer, tá? Aqui na Constituição tem assim ajuste dos PVs, tá? Então digamos assim, ó, pela tabela, uma Constituição 15 dá um bônus de mais 1, tá? Então digamos assim, eu tenho lá o meu ladrão, tá? O ladrão usa um dado de 6 lados. Aí, primeiro nível, ele tem 6, né? Digamos que ele tem a Constituição 15, então ele tem um bônus de mais 1, ele tem 7 pontos de vida. Quando eu cheguei no segundo nível, eu vou jogar o dado. Deu 3, tá? Com mais 1, então mais 4, certo? Daí vai somando. Ele tinha 6, 10, 11, então agora ele está com 11 pontos de vida. Esse é o valor máximo dele, tá? Até o próximo nível, onde ele joga mais um dado, e assim a gente vai indo até o limite
tá? De níveis onde daí ele para de jogar dados e começa a ganhar só por bônus, assim. Tá. A tabela aqui do lado tem uma tabela bem chatinha. Pra mim é uma coisa que nas edições depois dessas torna uma coisa mais clara, assim. E é meu grande desgosto nesse jogo é essa tabela aqui. É só preencher também, tá? Tem os valores ali. E é isso, né? Tem que preencher ela e tal. Depois a gente tem o taco, tá? Taco 0, taco ou taco, tá? Sem frescuras, é o taco. O taco, aqui só que eu ia falar antes das jogadas de proteção. Na jogada de proteção, ela é um valor que vai diminuindo, tá? Então assim, eles são valores confusos, assim. Por exemplo, um dos atributos é 13, é tudo tabelado. Um é 13, um é 15, um é 12. Aí no nível seguinte, daí diminui um, mas um outro diminui 2. Eu não entendo pelo menos bem a lógica, assim, tá? Gosto muito do sistema do Old Dragon, que unifica tudo numa só. E até a terceira edição já com eram 3, né, se eu não me engano, e que dá uma unificada nisso tudo. Tá, mas então voltando a falar do taco, né? Muita gente tem uma dificuldade em usar esse artifício aqui, tá? Isso já existia muito tempo, praticamente desde a criação do Dungeons and Dragons, só que com outro nome, tá? Sem nome, digamos, tabela de combate, mas era a mesma coisa, tá? O que acontece é o seguinte: o taco, ele é um valor que diminui, tá? Taco to hit armor class 0, ou como foi bem traduzido aqui, tentativa de acertar classe de armadura 0. Então ele pega o 0 como um parâmetro, tá? Diferente dos jogos que vieram depois dele, dessa linha, a classe de armadura no AD&D, quanto menor, melhor, tá? Então assim, uma pessoa, digamos, sem proteção tem classe de armadura 10. Aí ela usa um escudo, ela passa para 9, tá? Ela usa lá uma cota de malha e passa para 5, tá? E assim vai diminuindo. Então, e o valor do taco, ele começa alto, digamos 20, 19, 18, né? E aí tu diminui esse valor da classe de armadura do valor do taco. Simples, é só isso. Então, digamos assim, se o teu taco é 17 e a classe de armadura é 10, quer dizer que tu precisa tirar 7 ou mais, tá? Não tem muito mais o que falar sobre isso, porque na realidade é simples. As pessoas complicam porque elas preferem usar o sistema que só soma, tá? Então, que é fácil também, só que eu acho que elas por elas, não vejo dificuldade, tá? Então, digamos assim, na ficha eu anotei ali, até a ficha, essa ficha aqui, ela tem essa tabela extensa, porque é para auxiliar, para que tu nem faça a conta. Então tu tem o taco ali, digamos, taco 18. Aí o 18 seria o 0, certo? Daí ali para classe de armadura 1 precisaria 17 ou mais. Para 2, 16 ou mais. E assim vai indo até 10, né? 8 ou mais.
A classe de armadura negativa, ela acontece geralmente ou com monstros muito fortes ou com itens mágicos. Então ela faz o que? Ela soma. Então se meu taco fosse 14, tá? Uma classe de armadura 1 eu precisaria diminuir, né? Então eu precisaria de 13 ou mais. Mas uma classe de armadura menos 1 eu precisaria de 15 ou mais. Não vem ao caso nesse vídeo, mas isso evita aqueles valores muito altos depois, digamos, de um sistema que só cresce. Então daí o cara vai ter classe de armadura 30, 40, sei lá, vai subindo, tá? Enfim, pra mim não é o ideal. Então esse foi o taco. A classe de armadura, então, como eu mencionei antes, ela é o parâmetro de defesa, tá? Então assim, ela é a armadura, ou sem armadura 10, ou com armadura o bônus que consta ali na tabelinha lá dos equipamentos, tá? Então, digamos, o escudo dá um bônus de mais 1, vai ter algumas pequenas diferenças, mas é basicamente isso. Caso tu use escudo, porque nem todo mundo pode usar um escudo, né? Daí tem as restrições das classes, que está especificado em cada classe. Algum bônus de raça, caso tenha. Bônus de destreza. Esse é um bônus importante. Não estou achando. Tá fazendo algum tempo que... Aqui. Então, por exemplo, o livro até soma aqui, né? Então, cota de malha 5, cota de malha mais escudo, classe de armadura 4, porque esse valor vai diminuindo de 10, né? Lembra que quanto menor a classe de armadura, mais difícil de acertar é. Então, colocou, por exemplo, uma armadura de couro, né? Ficou com 8. Tá usando um escudo, ficou com 7. Tem um bônus de destreza de mais 2, passa para 5. Tem um anel mágico mais 1, passa para 4, tá? E assim vai indo. Bom, dessa parte, aí ainda nessa ficha tem o preenchimento das armas, tá? As armas também no capítulo dinheiro e equipamento dá para comprar. Tem um dinheiro inicial, cada classe tem um dinheiro inicial, joga ali, compra. Daí tem número de ataques, que vai ser uma diferenciação principalmente para os guerreiros em níveis mais altos, que vai mudar. A princípio tem um ataque só. Alcance, pequeno, médio e longo, são os alcances das armas de arremesso ou de projétil, né? Uma flecha, uma adaga e tal, tá tabeladinho ali também. Dependendo da distância vai ter um bônus, uma penalidade. Se estiver muito longe vai ter penalidade, se estiver perto vai ter um bônus, tá? Mas não se preocupa, digamos, o mestre iniciante pode usar só o bom senso, tá? Eu quero atirar a minha adaga a 200 metros de... não dá, né? Ou o cara tá ali a 3 metros de distância, quer atirar com um arco, pode ser que tenha um bônus, né? Pode ser que não, dependendo da situação. Dano pequeno e médio, e dano grande. Existem danos separados contra criaturas grandes, contra criaturas pequenas e médias. Vai constar na ficha do monstro se ele é pequeno, médio ou grande ou maior, tá? E algumas armas causam mais dano contra criaturas grandes, outras contra criaturas pequenas e médias. Ajuste de dano é um bônus que pode vir da força, pode vir de algum item mágico, pode vir de alguma especialização, que daí eu acho que perícias é outro tópico. Eu posso comentar rapidinho, tá? Mas perícias não é o que eu queria falar aqui. Peso, tamanho da arma, tipo perfurante, cortante ou impactante, que também não tem muito... nos meus jogos não interfere muito isso, tá? A gente não dá muita bola. E velocidade é o que
na hora de rolar a iniciativa, para ver quem age primeiro, uma arma mais rápida. O valor da velocidade vai ser somado à jogada de dado. Então, por exemplo, eu fiz uma jogada, peguei o D10 e vou jogar a iniciativa. Aí tirei um 7. Minha arma de velocidade 3, então 10. E o oponente tem uma arma de velocidade 5, tá? Daí deu 12, então minha velocidade é mais rápida. Eu sou mais rápido que ele, né? Certo. Então, assim, eu acho que eu vou cortar o vídeo. Daí a gente faz uma parte 2 com o verso da ficha e o parte dos magos, tá? Então, até lá.